Oi, pessoal, tudo bem? Sou Manuel. A ideia é justamente falar de automações, como o Adriano falou. Para a gente começar, tem um disclaimer importante da apresentação, né? Essa apresentação é minha opinião, né? Ela faz parte do meu trabalho do mestrado, não reflete a opinião do meu empregador. Isso aqui é mais uma técnica, é mais uma camada de segurança que a gente pode adicionar aos nossos sistemas. Então, isso aqui não é uma bala de prata, né? Não vai resolver todos os problemas que processos podem ter, né? Aplicações em ambiente Linux. E é um trabalho em desenvolvimento, então os comentários aí que vocês fizerem no YouTube são muito importantes para a continuidade dele. Aqui tem uma pequena agenda, só para vocês terem um guia de por onde a gente vai passar. E, bom, para a gente começar a apresentação e poder criar uma motivação, a gente começa a contextualização falando um pouco de software, né? Tem uma pequena definição aí dentro, e ele é o ponto central aqui da discussão que a gente vai ter na apresentação. É claro que a gente está falando do ambiente Linux, né? A gente está restringindo para esse ambiente, mas vocês verão que alguns paralelos podem ser feitos com outros sistemas, né? Um ponto aqui que a gente quer destacar é que a gente quer proteger de incidentes de segurança e se preparar para quando eles forem acontecer. Isso com esse software. Ou seja, aqui é importante lembrar que uma boa dose de detecção é interessante para a estratégia que a gente vai falar aqui. Talvez o primeiro ponto que venha à nossa cabeça, né, para proteger um software é utilizar técnicas e ferramentas de forma que o código desse software esteja seguro. Tem vários desafios nesse ponto, né, nessa camada. Algum desses desafios a gente já viu ele em edições passadas aqui do próprio GTS. A gente teve uma apresentação de DevSecOps no GTS 30, uma de Code Review no GTS 31 e o Husky CI no GTS 32. Um ponto bem importante aqui é que um código que está marcado como sem vulnerabilidades não mostra que ele é seguro, né? A gente tem até uma estatística de uma ferramenta lá do Husky CI que grande parte das vulnerabilidades são encontradas em dependências, né? E dependências terceiras. E para encontrar essas vulnerabilidades em dependências terceiras, existe um tempo ali de desenvolvimento, um tempo de pesquisa. Outro ponto aí é que ter apenas uma frente de proteção e preparação, né, também não é o ideal. É interessante que nossos esforços de segurança invistam em outras camadas, de forma que quando uma camada falhar, a gente possa contar com outras, né? Então, dessa forma, uma segunda camada de segurança no nosso software pode ser obtida com a utilização de algumas técnicas de mitigação de exploração a nível da aplicação, né? Um ponto interessante dessas técnicas é que a compatibilidade delas costuma ser ampla e que grande parte delas são implementadas no compilador, né? Então, algumas delas são até uma configuração padrão, né? Uma terceira camada que está muito ligada a essa segunda, né, é a utilização de técnicas de mitigação de exploração a nível do sistema operacional. Então, sistemas operacionais modernos, aí, as últimas versões do Linux, já possuem muitas dessas técnicas já por padrão, já está habilitado lá, você não precisa fazer nada. O ponto aqui que é interessante para quem for usar essa camada é que alguns sistemas baseados em Linux eles têm uma compatibilidade mais ampla, né, com sistemas legados. E aí, algumas dessas medidas, né, de mitigação podem estar desativadas, né? Mais uma camada ali, a nossa quarta camada, que é a camada que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe aqui, é a camada da minimização de privilégios, né? Privilégios da minha aplicação como o ambiente que ela roda. Então, eu acredito que muita gente talvez já tenha ouvido falar de SE Linux, talvez algumas pessoas só tenham ouvido falar para desabilitar ele, né? Ou no AppArmor, né? Que são módulos de segurança do Linux. Também existe o SecComp, né? Que é o Security Computing, que a gente vai entrar com mais detalhes daqui a pouco, e até mesmo umas outras técnicas, como uma técnica de Application Kernel, que é utilizada no Gvisor, né? Lá no Google Cloud. E open source, você pode usar se você quiser. Nesse caso aqui, a gente está se referindo, só para deixar bem claro, né, a minimização de privilégios entre o software e o ambiente, né? Claro, você pode minimizar
os privilégios também entre o usuário do software e o software, mas aqui ele está falando mais entre o ambiente do sistema operacional e a aplicação. Uma próxima camada que está aqui, que é uma camada de controle de acesso, que aqui eu botei como autenticação, autorização, accounting, que é onde a gente quer fazer umas perguntas como: será que meu software pode rodar nesse ambiente? Quais registros o meu software está gerando para auditoria? Será que eu tenho controles mandatórios de acesso? E a gente já viu no GTS 31 uma apresentação que falou um pouco mais sobre quais são os desafios de gerar esses eventos de auditoria e quais são os desafios de ter um controle granular de aplicação, de permissões, né? Vale lembrar que tem algumas ferramentas que transitam em mais de uma camada, como é o caso do SE Linux e do GR Security, por exemplo, que atuam aí tanto nessa camada quanto na camada de minimização de privilégios e, em alguns casos, até de exploit mitigation, né? Finalmente, a última camada que eu estou colocando aqui, né, é a camada que, bom, se alguma coisa der errado com o seu software, você vai precisar de algum mecanismo para poder gerar uma versão nela, alguma versão nova desse seu software, dessa sua aplicação, e atualizar os usuários com a versão corrigida. Se você estiver dentro de uma empresa, né, com um software do tipo servidor, né, isso pode parecer simples, né? Você vai ter um pipeline ali de desenvolvimento contínuo, de deploy contínuo, que vai fazer isso para você. A gente falou um pouco disso em DevSecOps, numa apresentação que teve no GTS 30. Agora, se o seu software está na mão de um usuário, isso pode ser mais desafiador, né? Você pode parar para pensar: eu fiz uma aplicação aqui, sei lá, um navegador web, e agora eu tenho que fornecer uma nova atualização dele. E isso é um desafio. E, é claro, a gente tem casos de sucesso com a distribuição de novas versões. Um exemplo bem legal é o exemplo do Chrome, né? Que ele prepara a nova versão dele para você e você só tem que recarregar ele. Bom, outro ponto que a gente tem que trabalhar aqui para deixar o nosso contexto mais bem trabalhado, né, é que a forma de fazer software mudou ao longo do tempo. E grande parte dessa mudança, né, ela ocorreu com a ideia de diminuir o custo da manutenção do software, como no exemplo que eu botei aqui nessa figura, né? Nesse exemplo, a gente tem um software que interage com várias partes diferentes de um ecossistema. Nós podemos avaliar um software desse tipo, né, com aquelas camadas que a gente trabalhou antes, né? Então, a gente pode ver que alguns pontos dessas camadas têm complexidade diferente. Nós podemos pensar que essas camadas, que são administradas pelo compilador e pelo sistema operacional, elas podem exigir um esforço menor. Então, botei elas com esse checkzinho do lado, né? Tem outras camadas que já dependem mais do ambiente, como, por exemplo, uma camada de update, uma camada de verificação de código, né, de código seguro, ou de práticas de código seguro, depende do ambiente empresarial, ali onde aquela aplicação está sendo feita. Mas, repara, se esse software fala com um ecossistema muito grande, tem vários domínios, quando a gente fala de minimização de privilégios entre o software e o sistema operacional, isso pode ser um pouco desafiador, né? Isso pode ser mais difícil, porque esse software está fazendo muita coisa. Bom, sendo que nos últimos anos esse paradigma, né, ele deu espaço para uma especialização maior do software. Ou seja, cada vez mais a gente ouve falar de microserviços e de softwares especialistas. Então, nesse cenário, a gente tem um ambiente onde o software talvez não necessite de tanto privilégio, já que cada parte dele pode ser especialista em apenas um domínio. Então, com essa especialização, a gente pode ter uma minimização de privilégios que não vai ter tanto esforço para ser realizada como um software que interage com vários ecossistemas diferentes, né? Então, talvez essa camada ali de minimização de privilégios ela esteja mais acessível para a gente. Bom, para lembrar mais uma vez, né, a gente está falando aqui de minimização de privilégios entre o software e o ambiente que ele executa. E aqui, no caso da apresentação, a gente está falando do ambiente Linux, né? Então, o que a gente quer é limitar o quanto o software pode interagir com o sistema operacional. E, limitando essa interação, a gente vai querer criar mecanismos de detecção e proteção. Por exemplo, para poder ver que, baixei um arquivinho aqui, que era um PDF, ele começou a escrever no disco, né?
Ele começou a fazer chamadas ao sistema operacional que ele não deveria estar fazendo, né? A gente pode fazer um link aí com a apresentação anterior sobre ransomware que a gente teve. Para quem se interessa por essa técnica, né, de minimização de privilégios, de isolamento de aplicações, ela está mapeada no MitroAttack, então é só ir lá e dar uma olhadinha. Bom, mas finalmente, antes da gente dar uma olhadinha especificamente numa técnica, eu botei aqui um slidezinho com contexto histórico, mais para vocês entenderem como que essas técnicas, como que a implementação delas evoluiu ao longo do tempo. A gente teve um primeiro caso que eu botei aqui em 1998 menos, porque foi a primeira ocorrência que eu encontrei, mas alguns colegas meus já falaram que foi de 97 ou até mesmo antes, da LibSafe, que era uma biblioteca que ela fazia, você botava ela no seu binário e ela fazia filtragem de syscall. Logo depois a gente teve algumas iniciativas como o AppArmor e o SE-Linux que conseguem fazer um trabalho semelhante. Logo depois, durante o esforço, né, de portar o SE-Linux para o kernel do Linux, foi criada uma interface, né, que é o Linux Security Modules. E logo depois vocês podem ver que o SE-Linux foi mergeado lá no kernel do Linux. Em 2003, a gente tem um trabalho bem legal no Nils Probus usando o Systrace, né, uma ferramenta lá que ele criou para fazer isso, onde você poderia definir políticas e podia até fazer filtragem baseada nos argumentos dessas syscalls. Em 2005, a gente teve o SecComp, que a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, a gente vai falar bem mais do SecComp com filtros, né, que é o de 2012, o SecComp BPF, e a LibSecComp, onde a gente teve essa filtragem de uma maneira mais flexível e aí a gente começou a ter uma adoção maior desse tipo de camada de segurança. Ele tem alguns exemplos, né? O Chrome, o VSFTP, o OpenSSH, outros softwares que utilizam isso, e tem até sistemas aí operacionais, aí, como o caso do Subgraph OS, que usa um pouco de SecComp para poder fazer esse isolamento ali entre software e sistema operacional. Bom, então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre filtragem de syscall, em resumo, né? Então, vamos começar a ver como funciona um filtro de BPF, para vocês sentirem ali, e como que a gente coloca ele em dois exemplos simples. Então, aqui nesse slide, a gente tem um filtro, esse filtro não é da minha autoria, ele já estava pronto, eu peguei ele desse link aqui, ele é muito fácil de entender, ele faz poucas coisas, né? E a ideia dele é que ele vai bloquear qualquer chamada, qualquer syscall do tipo name, né? Que mapeia as informações do sistema operacional. Aqui o que ele vai fazer vai ser retornar um erro. Então vocês podem ver aqui na linha 6 e na linha 7, na linha 6 é onde está a syscall que ele está filtrando, e na linha 7 é onde está a instrução dizendo que ele vai retornar um erro de permissão. A gente também tem um código em C aqui. A ideia desse código em C é muito simples. Esse código em C ele faz duas syscalls ali, bem nitidamente no código. Vocês podem olhar na linha 5, que eu faço um getUID, para pegar o ID do usuário que está executando esse código. E na linha 7, eu faço a chamada da syscall name, para pegar as informações do sistema operacional. Repara nesse código que se ele falhar no name, eu vou retornar um código de saída 2. E se tudo der certo, ele vai retornar 0. Rodando o programa, o que a gente tem de resultado é o que está aqui na tela, né? A syscall do getUID, ela funcionou, ela não estava sendo filtrada, então ela foi permitida. Mas o programa foi encerrado quando a syscall name foi invocada. E aqui vocês podem ver que não foi um encerramento abrupto, né? Ele simplesmente entrou no if, verificou que ocorreu um erro e retornou 2. Sendo que a gente pode ver que um caso mais elaborado, né, se a gente quisesse fazer um caso mais elaborado, esse programa BPF que eu mostrei no início, ele pode não ser suficiente. Ele está lidando aqui com uma deny list, né? Ele está listando o que a gente não quer, que não é uma abordagem muito sadia. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, só para vocês verem a mudança de um para o outro. A única mudança que teve aqui de ao invés de eu filtrar a syscall name, eu estou filtrando a syscall getUID. E aqui eu tenho um programa, esse programa ele só tem uma syscall, né, do getUID. Essa syscall ela é um pouco diferente, ela retorna um inteiro, né? E, bom,
quando eu executo o programa, vocês podem ver que ele falha, ele dá erro. É claro, como ele retornou erro, né? Retornando um ID inválido, né? Bom, usando um pouco mais de BPF, né, a gente pode manipular o comportamento que a gente quer que o sistema tenha em função da execução de uma syscall. Então, nesse exemplo, eu botei ali para ele encerrar a chamada e, consequentemente, encerrar o programa. Então, vocês podem ver ali que na linha 6, onde está a syscall, e na linha 7 eu botei o que eu quero que aconteça, né? Então, eu quero que a chamada encerre, que vai acabar gerando o encerramento do programa. Posso fazer a mesma coisa com o name, que está ali. E, bom, e aquilo ali era meio difícil, né? Mexer com essas chamadas aqui não é muito simples. Você imagina que você tem uma lista de chamadas permitidas, esse código BPF vai ficar um pouco caro de se manter. Você vai ter muita fricção, vai ter muito trabalho para manter ele, isso pode ser uma barreira, né? Então, vamos ver uma alternativa a isso. Se a gente usar a libsecconf, que é uma biblioteca open source também, a gente pode utilizar uma tradução do nome de uma syscall diretamente através de métodos que já estão construídos, onde a gente pode indicar de uma forma bem mais lesível a ação que pode ser tomada. Então, a gente pode observar na primeira linha que eu estou definindo a ação padrão ali, que é permitir, e se vocês derem uma olhada na linha 4, é onde eu adiciono uma regra. E quando eu adiciono essa regra, eu falo na linha 6 o que eu quero que aconteça, e na linha 7 eu posso dar um nome da syscall ali em texto, né? Dessa forma, fica bem mais fácil escrever política. Na verdade, a sua política vai ser um conjunto de linhas 4, que nem está ali. E você vai botar para cada syscall que você quer. No caso, se você for fazer uma abordagem de allow list, você vai botar o padrão como negar, e você vai botar várias repetições da linha 4 dizendo quais são esses calls que você quer permitir. Um dos problemas que a gente tem que resolver é que o nosso software, muitas vezes, ele já está rodando, né? Ou a gente não conhece ele o suficiente para aplicar essas políticas de filtragem. A gente precisa de uma forma de pegar, no pior caso, né, um binário que já está compilado, por exemplo, mapear esses calls que ele executa, né? Afinal, a gente não quer usar isso e parar a funcionalidade do nosso sistema. Tem várias maneiras de a gente mapear esses calls. Uma dessas maneiras é usando o S3. O S3 é uma ferramenta que você pega, você pode passar alguns parâmetros, eu botei ali alguns de exemplo, e o seu binário, e o que ele vai fazer é simplesmente executar ele e ver esses calls que o seu binário faz isso. Esses calls que o seu binário executa, né? Ali eu deixei em destaque a principal syscall, que é a getUID, né? Em aplicações mais modernas, quando elas são baseadas em container, baseadas em Docker, né, a gente tem ferramentas que possibilitam a geração das políticas de seccomp, que nem a ferramenta Zais faz, que eu coloquei ali. Tem um repositório dela embaixo ali do slide. Essa ferramenta, ela só funciona para binário, ela só funciona para binário na linguagem Go, né? Mas você pode passar para ela também uma imagem Docker, e ela vai gerar o perfil do que foi executado naquela imagem Docker. Um ponto importante aqui é que esse formato de JSON é o formato que o Docker ali, né, que o runtime dele espera para aplicar essas políticas. Não é o mesmo da biblioteca que a gente vai lidar aqui. E também vocês podem reparar aqui no slide que essa ferramenta não é tão precisa assim quando a gente fala de binário, né? Mesmo sendo só para Go, vocês podem reparar que no binário, que era um getUID, ele não mapeou o getUID. Ele mapeou vários outros syscalls, mas a getUID ele não mapeou. Bom, a gente também pode querer comparar o resultado do S-Trace com o resultado do Zais, só para vocês verem como algumas syscalls são mapeadas por um e não são mapeadas em outro, né? O grande ponto aqui é que esse cara não é para resolver o problema de mapear esses calls, ele é um início, né? É uma forma da gente começar a ter ali uma impressão de quais são esses calls que estão sendo chamados. Bom, para isso, a gente vai dar uma olhada. Tem um ponto aí que poxa, tudo bem, eu já mapeei esses calls que meu binário, eu mapeei grande parte delas.
O que eu vou querer fazer agora é conseguir utilizar o seccomp, né, com filtros, né, tendo menor impacto, e também eu vou precisar incluir essas syscalls durante a execução do meu binário. Para a gente poder incluir esse perfil de mapeamento, de filtragem de syscall, a gente tem que ver, né, como o processo inicia depois que o kernel do Linux faz o trabalho de iniciar a estrutura de processos. Então, um binário lá, ELF, ele é inicializado de uma forma bem semelhante ao que está mostrado aqui. Isso é apenas um diagrama ilustrativo, né? Algumas dessas chamadas aí, elas podem estar desatualizadas. Por isso que eu botei esse asterisco aí do lado. O que a gente quer, o que a gente quer? A gente quer injetar a nossa política de seccomp um pouco antes do código principal do programa iniciar. Isso é desejável porque a inicialização do processo, né, quando ele vai carregando outras bibliotecas e tudo, pode envolver algumas syscalls que só são chamadas ali naquele momento de inicialização. Não são chamadas depois. Não são chamadas na lógica principal da aplicação. Então, quanto mais próximo do fim ali, onde está a main, é melhor para a gente. Então, uma das formas de fazer isso, vocês podem reparar ali em destaque, é o preload, né? Tem uma função de preload bem próximo de quando eu invoco a função principal. A gente pode usar ela para injetar uma biblioteca, por exemplo, que carrega as políticas de syscalls permitidas pelo binário, e ela é bem acessível, né? Você consegue configurar ela através de uma variável de ambiente, como a LD preload. Isso é bem semelhante à forma com que a libsafe, que foi a primeira biblioteca que apareceu ali no nosso contexto histórico, funcionava. Então, para usar o LD preload, a gente pode usar uma biblioteca que tem um construtor, né? Assim, uma função que seja invocada dentro desse construtor seria capaz de inicializar o setup do seccomp, né? E aplicar as políticas ali. No exemplo aqui, eu estou colocando como seria esse construtor, né? Só para vocês verem, eu tenho uma função especial ali, attribute, que é um construtor, ele vai ser executado antes da função principal, e o que ele faz é justamente configurar o filtro, né? Esse código não é meu, a referência dele está ali embaixo. Então, como esse código que estava ali embaixo, ele já fornece uma biblioteca. Então, o que a gente precisa fazer é pegar essa biblioteca e colocar num binário nosso, né? Que é o que eu estou fazendo ali na linha 1. Então, na linha 1, eu faço um patch adicionando uma biblioteca no meu binário. E logo depois vocês podem ver na linha 4 que essa biblioteca foi incluída. E como que essa biblioteca funciona, né? Ela funciona, configuro ela através de variáveis de ambiente. Então, se eu quiser ter uma abordagem de deny-list, eu faço que nem eu fiz na linha 6. Na linha 6, eu botei uma variável de ambiente, passei para ela como parâmetro a syscall que eu quero bloquear. E é claro que o meu binário do getID não tem a syscall de name, então ele funcionou normalmente. Se vocês derem uma olhada agora na linha 10, eu fiz a mesma filtragem do tipo deny-list, sendo que eu utilizei a syscall getID. E vocês podem ver que, bom, a execução ali do meu binário foi interrompida. Bom, para isso, se eu quiser mudar a minha arquitetura, né, que eu estou usando uma deny-list, se eu quiser mudar a minha arquitetura por uma allow-list, eu preciso de uma forma um pouco melhor ali de passar essas syscalls, né? E a biblioteca fornece para a gente, eu não preciso passar todas as syscalls que não são permitidas, eu posso passar só as syscalls que são permitidas e ele vai bloquear qualquer outra chamada. Então, eu peguei esse binário aqui, peguei o resultado do strace, por exemplo, e rodei ele, né? E você pode ver que tem uma lista ali, eu acho que eram 14 ou 15 syscalls. A minha biblioteca foi incluindo todas elas ali e logo depois executou o binário normalmente. Um ponto que é importante aqui é que, eu não sei se vocês lembram, mas a gente está injetando essa biblioteca logo antes da função principal do binário aqui de exemplo. Então, o que acontece? Quando eu executo o S3, eu pego todas essas call chamadas, inclusive aquelas que estão usadas na inicialização e apenas na inicialização. Então, é muito provável que eu estou liberando mais syscall do que o meu programa precisa usando a biblioteca. Tem várias abordagens para você saber quais são esses calls que são utilizados na função principal. Você pode ir tirando uma e ver qual funciona ou não, mas tem uma abordagem um pouco mais interessante.
O seccomp, ele tem um modo, né, que eu posso habilitar, que é o modo de log. O que o modo de log vai fazer? Ele vai pegar esses calls, vai permitir a execução dela e vai gerar um evento no audit do kernel do Linux, de modo que eu consigo capturar quais foram esses calls executados. Só para a gente ver um exemplo agora de como isso seria. Então, eu botei uma lista que não permite nenhuma syscall, eu coloquei ali a ação dele, né, a ação padrão como log, e executei meu binário, e vocês podem ver que foram chamadas 4 syscalls ali. Essas syscalls são as únicas 4 syscalls usadas ali pelo binário, e o que essas syscalls são, né? A 102 é a getUID, que é a nossa principal, a 5 é o fstat, o 1 é de write, porque eu faço um print na tela, e a 231 é esse syscall de saída do programa. Vocês podem reparar que esses calls estão como números, né? Porque dependendo da arquitetura que você está usando, esse número pode mudar. Um ponto que é importante aqui é que a libseccomp ela já faz esse trabalho para a gente de traduzir no número. Então, a gente só referencia ali o nome da syscall que a gente quer e ele vai traduzir por um número para a arquitetura correta. Bom, a gente fez isso ali na linha 1, como vocês podem ver, primeira linha. Botei como log, vocês podem ver que não acontece nada. Poderia até apagar o default action, que no caso, quando eu boto uma lista de syscalls permitidas, o padrão é negar. É importante só lembrar que o S3 não estava errando. O que estava acontecendo é que o S3 você pega a execução desde o início. E a nossa biblioteca ela só precisa desses calls que estão ali na parte final, né? Esses calls que são chamadas depois do preload para o binário que a gente quer. Bom, talvez esse formato que esteja aí, né, esses logs de auditoria, dá para ver que ele é parseável, né? Você pode ver que tem ali um conjunto chave e valor. A gente pode ver que o tipo de evento de auditoria é sempre o mesmo. Esse evento 13 e 26 são os eventos gerados pelo seccomp, então a gente pode confiar nisso. Sendo que a gente quer automatizar, né? No final de contas, o que a gente quer fazer é fazer isso de forma automatizada. Então, a gente pode mandar isso, por exemplo, para um sistema de log centralizado que vai executar uma ação toda vez que essa mensagem for recebida. Mas como a gente também vai querer detectar depois, né? A gente vai ter que ficar sempre ligado no parser desse formato e conseguir mandar isso para algum lugar que seja relevante. Talvez aí esteja uma parte do desafio, que é transformar esses eventos de auditoria em eventos que possam ser consumidos por um outro sistema. Um sistema de detecção, um sistema de alerta, algo que vai abrir um incidente, ou pensando no mapeamento desses calls em alguma coisa que vai te ajudar a mapear essa lista. A gente também não precisa inventar a roda aqui. O pessoal do Slack fez um sisteminha, que é o GoAudit, que o que ele faz? Ele recebe as chamadas do audit e gera elas em formato JSON. E você pode mandar ela para vários lugares. Eu, inclusive, estou trabalhando em fazer um endpoint HTTP, por exemplo, para você poder mandar elas como um request. Você pode mandar também para syslog, pode mandar para um servidor Greylog, no formato Guelph. Tem várias possibilidades aí. Então, repara que o GoAudit ele pode ajudar bastante nisso, em transformando aqueles eventos em JSON, fazendo com que você consiga, por exemplo, fazer uma filtragem muito mais rápida por tipo. Mas ele não faz todo o trabalho de parser, né? Você pode olhar ali que o data ali é o que tem a mensagem principal e você ainda vai ter que parsear ela usando uma string. Bom, agora que a gente já conhece essas ferramentas, né? Como que a gente pode pensar numa arquitetura que possibilite a gente fazer essa filtragem, né, de forma automática, né, com a menor fricção? Então, a gente pode começar pegando o nosso software, né, e aí eu botei um arquinho ao redor dele, porque eu apliquei essa biblioteca nesse software, né, essa aplicação está lá pateada com a biblioteca, eu fiz isso diretamente do binário, né, não precisei me preocupar em mexer no código dela. Eu também posso pensar que a minha biblioteca, ao invés dela ler de variável de ambiente, que é algo que talvez seja difícil de configurar, ou talvez não tenha tanta flexibilidade, essa biblioteca ela pode consultar um endpoint HTTP para obter a lista de syscalls permitidos. Então, eu teria uma API e a minha biblioteca vai bater lá
no get, fazer um get /policies e vai obter a lista de syscalls permitidas. Bom, uma vez que isso acontece, eu tendo uma API para fazer isso, eu posso imaginar, poxa, eu posso rodar isso num ambiente de homologação, por exemplo, para poder mapear esses syscalls. Então, o que vai acontecer é que no ambiente de homologação eu vou rodar lá ali com um log, imaginando que o ambiente de homologação é seguro, né, o que ele tenha todos os testes end-to-end necessários para isso. E, bom, você vai querer pegar os eventos de auditoria e processar eles de volta, mandar eles para a API logo depois. Uma forma de fazer isso é usando o próprio GoAudit. Então, o GoAudit vai se conectar no kernel, vai receber os eventos de auditoria, vai transformar esses eventos em JSON e depois o GoAudit pode mandar esses eventos para a API. Tem outras estratégias aqui, mas tem alguns pontos de atenção. Essa estratégia ela precisa de cuidado, porque se você implementar ela no seu ambiente de homologação, por exemplo, é importante levar em conta que alguns componentes do software podem estar mocados. Ou seja, se o mock não executa as mesmas syscalls que o ambiente de produção, você vai estar deixando de ver algumas coisas. Você também precisa ter uma boa cobertura de testes end-to-end para seguir essa estratégia. Outro ponto que você pode tentar fazer é fazer uma estratégia de canary. Ou seja, você pode subir uma instância só da sua aplicação com log e passar uma porcentagem de usuários muito pequena para ela. Mas lembra que isso é perigoso, né? Normalmente, testar com funcionários, com o público interno, talvez seja melhor nesse ponto, né? E é claro, depois do GoAudit, você vai querer pegar esses eventos que foram detectados e mandar para a API, de modo que a sua aplicação, quando ela reiniciar, ela pegue uma política de syscalls atualizada. E, bom, assim a gente tem uma arquitetura onde a gente pode utilizar essa aplicação e a gente tem um ciclo que pode ser realimentado num ambiente confiável, ou no seu ambiente de teste, no seu CI, e no ambiente de produção você pode ter uma política mais restrita. E assim a gente vai ter a capacidade de detecção. Então, se acontecer algum problema, alguma syscall não for permitida, um evento de audit vai ser gerado. Então, você vai conseguir detectar, olha, no meu ambiente de produção, essa syscall foi chamada, essa aplicação não chama essa syscall. Você vai conseguir detectar isso na hora, né? Não exatamente na hora, porque o GoAudit ele tem um delay de 1 segundo, mas você vai conseguir detectar isso. E você também protegeu ali, está se defendendo. A sua syscall tem ali a sua aplicação tem uma lista ali das syscalls que ela precisa. Tem algumas possibilidades futuras, né? Recentemente, tem agora uma action de notify, né? Não exatamente uma action, mas você pode passar um file handle e aí toda vez que uma syscall não permitida, por exemplo, for chamada, você pode pedir para a sua lib, pedir para a lib tomar uma ação. Então, eu poderia eliminar o GoAudit do meio do campo, né? Uma outra possibilidade se vocês me procurarem, tiverem interesse, a gente pode testar mais e abrir o código depois. E, finalmente, esse ano, o pessoal do Google implementou o KRSI, né, que é uma instrumentação de kernel que você consegue ver o comportamento um pouco melhor e usa eBPF, né? Eu vi que teve uma pergunta sobre eBPF. Então, o eBPF ele é mais flexível ainda do que o seccomp com BPF. Tem algumas diferenças que são interessantes, a gente já tá em cima do tempo, mas elas ficam aqui para registro. E, bom, se alguém quiser, achou legal, acha que faz sentido ter essa camada extra no seu ambiente, eu botei aqui uma lista de ferramentas open source que pode ajudar vocês, dependendo do seu ambiente, se usa container, se não usa container, se você quer escrever uma política, se você não quer escrever uma política direto. E, bom, e é isso. Eu tô aqui para dúvidas e se alguém tiver vergonha de perguntar aqui durante o evento, me chama no chat lá do LinkedIn. Tá de boa. Legal, Manuel. Muito obrigado. Bacana, muito legal a apresentação. Acho que temos um tempinho aí rápido para algumas perguntas. Rubens. A primeira pergunta é do Magno Logan. Você tinha visto mais sobre eBPF, mas o detalhe que ele está querendo chamar a atenção é de containers. Então, ele perguntou se você já chegou a usar o eBPF para monitorar e filtrar syscalls dos processos de containers e runtime também, e se sim, como isso é feito.
Então, eu não cheguei. Então, eu vi, já cheguei a usar um pouquinho de eBPF, mas para outras coisas relacionadas à rede. Isso tem muitos exemplos na internet de como usar eBPF para ver conexões de rede, para poder ver tempo de conexão, esse tipo de coisa. Mas o próprio seccomp ali, ele não suporta eBPF, né? Pelo menos não suportava até pouco tempo. Então, o uso de eBPF com o seccomp ele é um pouco restrito. Tem como usar o eBPF com outras coisas. Essa minha última referência que eu trouxe, que é o que o pessoal do Google fez, né, o KRSI, ele já suporta eBPF. Já suporta várias outras coisas também, para você ter uma detecção mais apurada, né? Próxima pergunta do Dalton Nunes, pergunta se um processo que pode realizar uma função permitida, mas com um padrão não usual, por exemplo, um servidor SMB Daemon, servindo um ransomware rodando no cliente Windows. Como tratar esses casos? O seccomp, a filtragem dele é por syscall, né? Então, pode acontecer da sua aplicação precisar de uma syscall e, bom, se ela vier a ser explorada, ela foi explorada justamente naquela syscall que ela também precisa. Isso é mais complexo. Mas é aquilo, a filtragem de syscall ela não é uma bala de prata, né? Ela é apenas mais uma camada extra. Tem um ponto que é importante, que a gente continua tendo capacidade de detecção. Então, muito malware, sei lá, muito exploit, tenta usar algumas syscalls e se elas falham, ele tenta usar outra. Sei lá, ele tenta read, depois tenta readv, depois tenta readv AT, ele vai tentando várias syscalls até ele conseguir o que ele quer. O ponto aí é que quando ele chamar a primeira syscall que não é permitida, o processo vai ser encerrado e você vai ter um evento de auditoria. Ele pode até fazer o dump ali da memória de execução, se estiver permitido ali no sistema. Mas se essa syscall estiver permitida, é mais complicado. Você vai ter que se aproveitar de outras camadas de proteção. A próxima pergunta é do Marco Antônio Marques. Ele pergunta sobre distribuições Linux utilizadas para segurança de servidores de aplicação no mercado atual. Depende muito do ambiente que você está rodando. Hoje em dia, se você, por exemplo, roda uma arquitetura de containers, você pode usar algumas distribuições que têm uma superfície bem reduzida. O Alpine Linux é muito famoso por isso. Bem pequeno, uma distribuição bem pequenininha, com kernel fortalecido lá com GR Security. Então, você tem um container pequeno, que tem pouca coisa, consequentemente, uma superfície de exploração menor. Mas, assim, tem uma variedade, tudo depende muito do quanto as pessoas da sua equipe vão estar habituadas a usar uma distribuição diferente, do quanto o seu software depende de bibliotecas compartilhadas de uma distribuição ou de outra, às vezes até mesmo da versão do kernel, porque você pode necessitar de uma versão mais antiga, uma versão que não tenha as funcionalidades que você precisa. Isso depende muito. O que hoje as pessoas tentam fazer, para quem tem uma estrutura baseada em container, é usar uma imagem bem restritiva, né? Com bem pouca coisa para você diminuir essa superfície. E para quem usa container, você pode usar o seccomp direto no container, né? Então, é claro que aí você vai, ao invés de usar uma biblioteca, que você vai pegar esses calls feitos durante a execução da função principal, você também vai ter que mapear esses calls de inicialização. Então, você pode ver lá no exemplo que eu trouxe do Zais, que ele também tem uma lista desses calls grande, ali por volta de 15 esses calls. Mas isso é porque ele está pegando esses calls de inicialização que o container precisa, afinal o container vai iniciar a sua aplicação. Obrigado, Manuel. Obrigado aqui nos respondendo perguntas. Eu devolvo para o Adriano. Obrigado novamente, Manuel. Sempre importante sua participação aqui no GTS. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado.